Senhoras e senhores, uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Taubaté, que tem a grata satisfação de recebê-los para que possamos juntos comemorar nesta sessão solene o dia de Amácio Mazzaropi. Para darmos início então aos trabalhos, convidaremos para presidir a cerimônia desta noite o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Boanerges dos Santos. Para que componha a mesa também como orador oficial desta noite pelo Poder Legislativo, convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador João Henrique Dentinho. Nesta sessão solene, contamos também com a presença dos excelentíssimos senhores vereadores Adalto da Farmácia, Bilili de Ângeles, Douglas Carboni, Gessé Silva, João Vidal, Neneca Luiz Henrique, Nunes Coelho e Vivi da Rádio. Para compor a mesa, convidamos também o orador especialmente convidado desta noite, Dr. Luiz Homero da Silva. Para compor a mesa, convidamos também o secretário municipal de Turismo e Cultura, Márcio Roberto Carneiro. Com todos em seus lugares, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos aqui a presença da professora Celinha Marques, ela que foi vereadora na 12ª e 13ª legislaturas. É também autora da Lei nº 3.582, de 6 de junho de 2002, que institui a Semana Mazzaropi. Neste ato também representa a Academia Taubatiana de Letras. Agradecemos aqui ainda a presença do acadêmico Alberto Maza, ele que é presidente da Academia Vale Paraibana de Letras e Artes, a Ávila. Na academia, ele ocupa a cadeira de número 2, que tem como patrono exatamente Amácio Mazzaropi, o balaústre do cinema nacional, que ora homenageamos. Presente aqui conosco também o comendador Elvésio Juca Teles, prestigiando esses trabalhos que realizamos esta noite. E agradecemos aqui a presença também conosco nesta noite do senhor Frederico Frediani, ele que lidera o grupo musical Frediani, que percorre a cidade com os cânticos de Amácio Mazzaropi, perpetuando a cultura deixada pelo cineasta. A partir deste momento, anunciaremos a abertura oficial nas palavras do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Boanerges. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 5, de 8 de junho de 1993, promove a presente sessão solene em comemoração ao dia de Amácio Mazzaropi. Neste momento, convidaremos a todos para que respeitosamente possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e também do hino de Taubaté. Antes, porém, registramos aqui a presença nesta sessão solene do excelentíssimo senhor vereador Rodson Lima Bob.
as margens plácidas, o povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a casa
Que todos se acomodem. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos mais uma vez a presença de todos. Agradecemos aqui conosco, nesta sessão solene, também a presença da excelentíssima senhora vereadora Graça, do excelentíssimo senhor vereador Guará Filho e da excelentíssima senhora vereadora Lorene. Neste momento, daremos continuidade aos trabalhos com a palavra do excelentíssimo senhor vereador Boanerges, presidente desta casa, que encaminhará a cerimônia para a saudação oficial. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador João Henrique Dentinho para a saudação oficial em nome do Poder Legislativo taubatiano. Boa noite, senhor presidente, vereador Boanerges, prediz essa sessão solene, nosso secretário de Cultura, Márcio Carneiro, aqui não é advogado, aqui é nosso ator, Luiz Homero, né? Seja bem-vindo a essa casa, Luiz Homero, grande amigo. Cumprimento os vereadores aqui presentes, João Vidal, Bilili, Vivi da Rádio, Bob Nunes, Douglas Carbone, Gessé, sempre elegante. Quem olha pro Neneca não consegue enxergar o Neneca. Olha a elegância que o menino tá hoje aqui, rapaz. Guará, Adalto, Graça e a vereadora Lorene. Quero cumprimentar também Alberto Maza, da Ávila, seja bem-vindo. Zuca Teles, todos os lugares a gente se encontra, hein, Zuca? Seja mais esse, Sofresiane e a nossa querida Celinha Marques e vocês, munícipes, e aqui presente. Falar um pouquinho de Mazarope, aí eu falei para a Cíntia, eu acho que nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas as obras do Mazarope e a gente fazer um resumo de cada um. Ela falou, nossa, vai passar de 2 horas. Eu falei, não tem problema. Mas a gente resolveu não fazer isso, sabe? Nós somos bem educadinhos. Mas a gente fica muito contente. Eu só fiquei triste e falei com o Boanerges, que o Boanerges está muito econômico. Ele cortou a sessão, Guará, ele tirou a sessão lá do Hotel Mazarope, lá do nosso museu. Ele falou, não fui eu não, Dentinho, não fui eu não. Mas quando eu fui no Mazarope, e o ano passado estava lá, quem foi o orador foi o Alexandre Vilela, e foi uma sessão muito bonita. A gente tem o clima do Museu do Mazarope, e me trouxe à memória, eu falei, poxa vida, aqui, nesse local, e aqui eu encerro a minha fala falando do Museu do Mazarope, né? Lá faz parte da minha história, Douglas. A história do Mazarope faz parte da minha história artística e da minha vida de romance. Mas é verdadeiro, o Márcio Carneiro. Em 1991, fazendo teatro na Fego, eu levei a minha esposa lá para conhecer o Hotel Mazarope e lá nós começamos a namorar dentro do Hotel Mazarope. E até recente agora, tinha uma brincadeira no Face, aonde você começou a namorar? Eu dentro do museu, dentro do hotel, dentro da Panfilmes do Mazarope. E artisticamente falando, sinto falta aqui do nosso querido João Román, né, que é lá do Hotel Mazarope, lá do museu. Quando eu entrei e comecei a minha carreira artística, eu interpretava o Jeca do Mazarope, eu fazia o Jeca Tatu, recebia turistas lá no hotel, e de lá a gente saía em excursão, tanto com crianças como adultos, mostrando a cidade de Taubaté e o Vale do Paraíba, interpretando um personagem de Mazarope. Então, isso foi muito legal. Na história do cinema brasileiro, Mazarope é um capítulo importantíssimo. Além de ter feito muito sucesso de bilheteria, ele ajudou a construir a nossa tão modesta indústria cinematográfica. Amácio Mazarope, de 1912 a 1981, foi um dos maiores mitos do cinema brasileiro. Sua popularidade é imensa até hoje. Mesmo tendo falecido há mais de 30 anos, ainda se fala, ainda se ri, ainda se comenta, ainda é sucesso os filmes de Mazarope. Mazarope, filho de um italiano com uma portuguesa, Bernardo Mazarope e Clara Ferreira, com apenas 2 anos de idade, mudou-se com os pais para a cidade de Taubaté, pois nasceu em São Paulo.
mas cresceu em Taubaté, taubatiano de coração. Gostava muito de circo. Isso me traz uma figura do palhaço, como é gostoso. E aí eu fico imaginando como é fazer as pessoas rir quando você não está bem. E o palhaço sempre faz isso, e Mazzaropi sempre fez isso. E desde cedo manifestou a vontade de atuar contra a vontade do seu pai. Parte da veia artística de Mazzaropi se manifestou devido à grande convivência com o avô materno, João José Ferreira, que morava no município vizinho, a cidade de Tremembé. O avô de Mazzaropi tinha, dentre outros, talento de tocar, de violar e dançar. Além de ser animador de festas no bairro em que morava. Também sou animador de festas. Essas festas tinham uma forte influência caipira, o que desde sempre inspirou o menino Mazzaropi. Aos 14 anos, fugiu de casa para acompanhar um espetáculo ambulante. Suas maiores influências foram Genésio Arruda, ator, músico e produtor, considerado um dos pioneiros da representação caipira, e também outro influenciador, Cornélio Pires, produtor e principal difusor da música caipira. Em 1940, criou sua companhia, que funcionava com um barracão ambulante, chamado Pavilhão Mazzaropi. Em meados da década de 40, estreou no teatro. Que bacana, o nosso ator. Esse sucesso levou à Rádio Tupi, onde começou um programa em 1945. Nesse programa, ele entrevistava caipiras de grandes cidades e alcançou grande popularidade. Com a chegada da televisão ao Brasil em 1950, ele foi convidado a fazer o programa Rancho Alegre. Seu humor e carisma, que só ele tinha, conquistava o público de imediato. Abílio Pereira de Andrade, diretor da companhia Veracruz, convidá-la para interpretar um papel no filme Sai da Frente, de 1952, que ele representava papéis cômicos. Aos 40 anos, entendeu que o cinema era sua maior expressão. Ali ele poderia se valer de todo o seu talento e dialogar com milhões de pessoas. Apesar do impulso inicial tão importante para a indústria cinematográfica brasileira, a Veracruz foi à falência em 1940. Depois do fechamento, Mazzaropi participou de mais 5 filmes em diversas produtoras, sendo talvez O Gato da Madame, em 1956, o mais famoso da época. Em 1958, vendeu tudo o que tinha e montou Produções Amácio Mazzaropi, a nossa PAN. A partir daí, passou a produzir e distribuir todos os seus filmes. O primeiro dele, O Chofer de Praça. No ano seguinte, adapta Monteiro Lobato e filma Jeca Tatu. Logo depois, Aventuras de Pedro Mazzaropi. Pedro Malazarte, perdão. Mazzaropi compreendeu como ninguém todo o processo de produção, distribuição e exibição no cinema. Sua empresa, a PAN, investiu na infraestrutura da indústria cinematográfica brasileira, adquiriu todos os equipamentos necessários, construindo um estúdio na sua fazenda, na cidade de Taubaté. Ao contrário de todos os outros cineastas, Mazzaropi tinha poder. E olha, senhores vereadores, como era o nosso Mazzaropi. Ele tinha o poder de escolher a data, vereador Douglas, escolher a data e a sala em que seus filmes estreavam. E quase sempre o fazia no feriado de 25 de janeiro, aniversário da cidade de Taubaté. As pessoas esperavam a estreia e lotavam as salas de cinema, com um público muito superior aos grandes sucessos de Hollywood. Mazzaropi estabeleceu um elo entre o cinema brasileiro e as plateias dos anos 50, época de crescimento econômico e do boom industrial de São Paulo. Em uma época de êxodo rural enorme, na qual camponeses se mudam para a cidade para trabalhar na construção civil, nesse momento as pessoas matavam saudade da sua vida no campo vendo os filmes de Mazzaropi, que criou uma relação idêntica a difundir a figura caipira.
Desde que montou sua produtora e seus estúdios, Mazzaropi realizou 24 filmes, praticamente um por ano, todo com um sucesso incrível. Mas a crítica do cinema não compreendia o seu sucesso, pois os filmes eram muito simples, baratos, com roteiros muito elementar. Que bom que assim era. Sua popularidade era apoiada no humor higiênico e autêntico da cultura caipira. Ele mesmo distribuía seus filmes e mandava funcionários de sua confiança país adentro. Foi o primeiro caso de um produtor e diretor no Brasil a fiscalizar pessoalmente o andamento de seus filmes no circuito. Vereador Gessé, depois de Mazzaropi ter feito isso, somente um diretor e produtor fez isso que o Mazzaropi fez, acompanhar a distribuição no seu filme no cinema. Foi o filme Tropa de Elite 2. Essa é a marca que o Mazzaropi deixa de tudo em cima. Faleceu em 13 de junho de 1981. Em 1994 foi inaugurado um museu em sua homenagem, aonde ele antigamente eram os seus estúdios. Então me faz lembrar, e como vocês foram acompanhando a foto, essas fotos que vocês foram acompanhar, eu quero dar crédito ao André Luiz Mazzaropi, que também interpreta o personagem Mazzaropi, que entrou no meu Facebook, me mandou essas fotos, a qual, enquanto eu discursava, essas fotos foram passando, dar crédito a ele. Seja bem-vindo, vereador Vanoni, Oreste Vanoni. E como eu falei para vocês, eu interpretava o Jeca Tatu dentro do Hotel Mazzaropi. E para dar um recadinho do Jeca, eu gostaria que o Jeca viesse agora aqui, o nosso caipira, viesse até agora aqui, e que no meu lugar desse o seu recadinho essa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, senhor vereador, senhor presidente da sessão. Agradeço muito, imensamente, fico muito emocionado por estar junto com vocês hoje e falar do nosso Charlie Chaplin brasileiro. Eu nasci caipira, criado no meio do mato lá, bebendo leite de vaca na caneca, muito gostoso, amassando barro. Sempre o pessoal falava em Mazzaropi. Quando comecei a vir para a cidade que eu conseguia, e entrar num cinema para assistir filme de Mazzaropi, carregava a bolsa no mercado. Sempre quando encontrava Mazzaropi, eu olhava assim, aquela pessoa, uma celebridade muito importante, a gente olhava de longe assim, às vezes o Mazzaropi contando os seus ingressos na entrada de cinema. Muito gostoso quando passava o Mazzaropi com o seu motorista ali, com aquele butacarrão ali, né? Landauzão da época. Jamais eu esperava que hoje ia estar num lugar desse, representando os caipiras da nossa cidade, os caipiras brasileiros. Porque, gente, imitar Mazzaropi é muito difícil. Não tem como imitar um homem desse, uma figura tão importante dessa, né, secretário? A gente é o caipira. E o caipira não tem que aprender, estudar a cartilha, não. Ou ele é ou não é caipira, né? E o brasileiro, ele já tem sangue de nascença de caipira, do homem simples, né? Do homem do mato. Pouca gente sabe o que é ser caipira. Ser caipira é saber plantar um pé de feijão, saber plantar, né, um arroz, né? Não é só falar o caipira, é muito complicado. Mas Mazzaropi, para mim, é o espelho, né? É o pai dos caipiras, é o Deus dos caipiras. E é onde eu ando, com o meu jeito de ser, o pessoal fala que faz lembrar Mazzaropi. Mas jamais a gente parece com Mazzaropi. Mas nas histórias de Mazzaropi, ele só deixou bons exemplos para a gente. É o que eu estou fazendo hoje. Procurando deixar bons exemplos, lembrança para meus filhos, netos, amigos, né? Que nessa vida a gente não leva nada. Mazzaropi, com tanta luta que ele teve, né? Hoje você encosta num cantinho aí, numa praça, você já faz um curto ali, né?
Mazzaropi, que ele sofria, aqueles apetrechos dele carregando para lá e para cá para poder fazer filme. E o homem muito herói, né? Conseguiu sair fora do nosso país, né? Gravar aí em outros países aí, né? Portugal, Argentina, Japão e mais aí que a gente acaba esquecendo, né, de falar para vocês agora. Mas para quem entende de Mazzaropi, sabe até onde Mazzaropi foi parar, né? Mas veio a idade, veio a doença e acabou levando ele. Mas deixou lembranças, né? Não que nem Mazzaropi, mas eu quero deixar também boas lembranças, né? Meu rastro limpo onde eu passar. Outro dia ainda ouvi uma imagem, uma mensagem muito linda, que alguém falava assim: não jogue espinho no seu caminho, seu retorno pode ser descalço. Então a gente procura sempre olhar, andar, caminhar bastante, né? O meu jeito de ser, né? Você acaba sendo uma pessoa muito importante, porque na onde você está passando, tive a oportunidade de estar em São Paulo uma época, num trabalho lá dos tropeiros, e ali usar a tribuna livre, e o pessoal falava assim: lá vai o caipira, ali o caipira usando a tribuna, né? O Mazzaropi, né? Trazendo lembrança, né? Eu às vezes saio com essas espingardas tortas, porque eram as espingardas que o Mazzaropi gostava, ele gravava o filme, né? Aí o pessoal fala até algumas brincadeiras, algumas piadinhas por aí, mas jamais, gente, eu quero imitar Mazzaropi, viu? Porque eu não tenho condições, não tenho cacife para isso, não. Mas hoje a gente está homenageando o Mazzaropi, 107 anos de Mazzaropi. Que maravilha, né? Fica muito contente poder representar de Taubaté. Hoje também tenho orgulho de dizer para vocês que consegui os direitos autorais do Jeca de Taubaté. E para onde Deus der de eu pisar as palmas dos meus pés, quero levar o nome dessa cidade com muito orgulho, cabeça erguida. Isso é muito importante. Então eu agradeço vocês pela oportunidade de eu poder estar aqui hoje representando e lembrando dessa pessoa muito ilustre que passou por aqui, né? Fez toda a sua história do filme brasileiro nesse lugar. Agradeço a todos, são essas minhas considerações. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Gostaria de registrar e agradecer a presença aqui da minha colega vereadora Goretti e do meu companheiro também, o vereador Vanoni. Vamos conhecer nesse momento um pouco do nosso orador convidado, a quem concederemos a palavra para nos apresentar com seus relatos oriundos de uma grande amizade que cultivou com Amácio Mazzaropi. Padrinho de casamento e compadre de Mazzaropi, nosso convidado é advogado e contribuiu com a obra do cineasta, figurando em alguns de seus filmes, além de ter escrito uma cena de Uma Pistola para De Jeca, filme no qual o nosso convidado também atuou. Amigo e hoje grande conhecedor da vida e da obra de Amácio Mazzaropi, vamos receber agora a quem eu convido a ocupar a tribuna, o Dr. Luiz Homero da Silva. Contem a minha história. Aquele que sempre acreditou no cinema nacional, que mais cedo do que muitos pensavam, construiu o império do cinema no Brasil, que conservou todas as salas de cinema cheias, sem sequer precisar do Instituto
nacional do cinema. Contem a minha história. O cara que nunca deixou a peteca cair. Amácio Mazzaropi, janeiro 1970. Senhor presidente da Câmara Municipal, Boanerges dos Santos. Demais membros da mesa. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, presentes amigos do Mazzaropi, nossos convidados e convidados da Câmara. Já se falou em Mazzaropi. O Dentinho já falou em Mazzaropi. Eu disse para a Larissa outro dia que fazer a festa sem a presença do aniversariante fica difícil. E ela falou, só se o Mazzaropi for lá. Ele veio. E já falou sobre Mazzaropi. E então, muita coisa já foi dito sobre Mazzaropi. Só de Jeca, em filme de Mazzaropi, e que várias pessoas tentam fazer o papel de Jeca, não imitar Mazzaropi. Ninguém consegue imitar Mazzaropi. Um pouquinho da voz é possível, mas imitar Mazzaropi? 9 filmes foram feitos com o nome de Jeca. Jeca e seu filho preto, Uma pistola para de Jeca, Jeca e a égua milagrosa, Jecão fofoqueiro no céu. São obras do Mazzaropi, são obras eternas. São obras que para nós todos, se nós pudéssemos assisti-las, nós saberíamos o que é o mundo que foi dito, publicado e amado por Mazzaropi. Histórias belíssimas, história do amor, história da sagrada amizade, história do homem que sempre quis prestar serviço aos menos necessitados. Ele era homem de circo. Mazzaropi era muito rico. A Pan Filmes, que só tinha um sócio, Amácio Mazzaropi. Certa vez eu perguntei para ele o seguinte: Mazzaropi, por que você faz shows se você é rico? Ele falou: Homero, eu não sou rico. Quem é rico é a Pan Filmes, eu não. E eu faço show para aqueles que têm circo, porque eu sofri muito no circo. E ele fazia show, arrecadava dinheiro, enchia as bilheterias e revertia todo o dinheiro para o dono do circo, para que ele pudesse comprar uma lona nova. Era isso que Mazzaropi fazia. E eu quero cumprimentar umas pessoas, que são pessoas que levam o nome do Jeca. Levando o nome do Jeca, eles levam o nome do Mazzaropi. E assim perpetuam, graças a Deus, perpetuam o nome de Mazzaropi, que além de ser uma história nacional, é algo de bom que todos devem saber. Nós temos algumas pessoas que aparecem no WhatsApp, são amigos do Mazzaropi. Eu estou participando agora desse grupo e achei uma coisa maravilhosa. Eu nunca sabia de WhatsApp e nem de Facebook. Aliás, eu só sabia era ligar ao computador. Mas me colocaram nesse negócio. Influência da família, dos filhos e da neta. Então eu vejo hoje, pelo Facebook, essa interligação de pessoas com bons pensamentos, levando a mensagem sempre alegre e bonita.
E temos várias pessoas. Nós temos o Pedro Rogério Mazaropinho, que está presente aqui, que hoje teve a oportunidade de ler no WhatsApp, que ele informou 200 mil visualizações nesses dias do Mazzaropi. Nós temos o Paulinho Tropeiro, que esteve aqui, amigo há muito tempo. Nós temos um amigo que entrou em contato conosco faz mais ou menos uns 20 dias, um mês. Ele tem o nome de Margarope. Não é Mazzaropi. Margarope. Apareceu no meu WhatsApp. Pelotas. Santa Catarina. Conversando com a gente. O maior sonho dele é conhecer a Pan Filmes, o Instituto Mazzaropi e a Basílica de Aparecida do Norte. Nós temos nos nossos amigos do Mazzaropi uma pessoa chamada Sandro, entrou também e soube das nossas participações junto ao filme de Mazzaropi. Ele é de Bezerros, Pernambuco. Mostrei esse vídeo ontem ao nosso presidente Boanerges e ele dizia o seguinte ao vivo no vídeo: Senhor Homero, em abril estarei em São Paulo e quero conhecer Taubaté e o senhor, que foi uma pessoa muito importante para Mazzaropi. Vai conhecer a pessoa importante, se houver decepção, azar dele. Então são pessoas que estão longe, sempre falando em Mazzaropi. E nós hoje estamos escassos de pessoas que conviveram com Mazzaropi. Antes, vários artistas participavam das festas de Mazzaropi, lá na Pan Filmes. Estivemos no dia 6, na Pan Filmes, no primeiro encontro curta-metragem, curta Mazzaropi. 200 filmes foram apresentados, 12 foram selecionados. E eu estive conversando com o Cláudio Marques, que é o cura do Instituto Mazzaropi. Conversei também com o João Román Neto, nosso conterrâneo de São Luís do Paraitinga, que eu tive o prazer de conhecer o avô e o pai. Conversamos lá no Instituto Mazzaropi. E nós estamos escassos de pessoas que conviveram com Mazzaropi. Elizabeth Hartmann já esteve em Taubaté. Patrícia Maio, que trabalhou com a gente numa pistola paradisíaca, também já foi homenageada em Taubaté. Mazzaropi trabalhou com grandes nomes e os lançou do cenário nacional, como Tarcísio Meira, Aguinaldo Raiol, Celi Campelo, Tony Campelo e outros tantos que passaram pelo Mazzaropi. Todos mocinhos. É bom assistir esses filmes. A mensagem maravilhosa. Conhecemos aqueles que foram grandes astros e que hoje não estão mais entre nós. E hoje nós estamos garimpando. O garimpo é muito difícil. Começamos a não achar mais gente. E começa então a história a ser contada por outros, que é o caso do Paulinho Tropeiro, do Rogério Mazzaropinho, do Margaropi, que está lá em Santa Catarina, Curitiba,
é de um Sandro em Bezerros, Pernambuco, e outros espalhados pelo estado de São Paulo, que nós recebemos as mensagens, e algumas curta-metragens do Mazzaropi para a gente ouvir. E eu não quero me alongar, porque para conhecer Mazzaropi é preciso assistir os filmes. É preciso assistir os filmes. Para conhecer os grandes escritores, precisamos de ler. Para conhecer os grandes mestres da oratória, precisamos buscá-los. Eu assisti aqui anteontem uma homenagem ao Paulinho Pereira e uma homenagem ao Cid Maomé. E todas as participações minhas, quer sejam públicas, privadas ou nas igrejas, eu presto atenção. Eu sou chato, depois eu digo o que aconteceu. E essa homenagem, Paulinho Pereira agradeceu, lendo aqui um belíssimo poema. Cid Maomé agradeceu e se transportou num tempo longínquo, chegando até a antiga Grécia, onde ele nomeou Platão, Aristóteles, Homero, e passou por Portugal com Camões, chegando ao Brasil com Olavo Bilac, Casimiro de Abreu e outros. Por que falei nesses dois? Porque homenageia-se a pessoa da noite e o homenageado vai agradecer. Falou-se de Mazzaropi, o Mazzaropi tem que agradecer. Como é a homenagem póstuma, como é a homenagem a um ídolo, um ícone, um imortal, nós, em nome da família Mazzaropi, sem vínculo nenhum a não ser afetivo, porque Mazzaropi não teve nenhum filho, nenhum parente e nenhuma pessoa que fosse até de estimação. Ele era amigo de todos e a todos ajudou. E eu então termino minhas palavras, que não foram nem longas nem breves. E garimpando, nós fomos a São Luís do Paraitinga buscar uma pessoa que trabalhou com Mazzaropi, buscar uma pessoa que compôs com Mazzaropi, buscar uma pessoa que é compadre de Eupídio dos Santos, o homem que compôs as músicas para os filmes de Mazzaropi. Nós fomos garimpar em São Luís do Paraitinga. E lá encontramos Afonso Pinto. Ele participou de 3 filmes. Uma Pistola para de Jeca. E existe uma dança chamada Catira. Catira é o nome de cateretê usado em Minas Gerais. Essa dança é composta de sapateado, palmas, dança acompanhada por um violão. Esta cena que eu estou descrevendo, ela não será exibida, mas Afonso Pinto participou desta cena. A outra cena foi Jeca e seu filho Preto. E a terceira cena, no Paraíso das Solteironas, filmado na cidade belíssima e imperial São Luís do Paraitinga, na qual eu tive a honra de nascer. Nessa cidade passa-se este filme no Paraíso das Solteironas. Agradeço a todos vocês, a todos os senhores,
por essa maravilhosa atenção que nós tivemos em nome de um grande homem, de um grande ator, de uma grande personalidade do imortal Amácio Mazzaropi. E quero dizer o seguinte: no Santinho de Sétimo Dia de Mazzaropi, aquela frase do Santo Agostinho: eu vou para Deus, mas não esquecerei aqueles que deixarei na terra. Não esquecerei aqueles que deixei na terra. E nós, do nosso coração, com a nossa voz vibrante, com todo o clamor do nosso ser, respondemos para ele: Mazzaropi, nem nós esquecemos de vocês. Obrigado. Agradecer as palavras do Dr. Luiz Homero. Vamos acompanhar neste momento uma entrevista feita pela TV Câmara Taubaté, especialmente para as comemorações desta noite, com o mestre Afonso Pinto, nome de relevante participação na vida de Mazzaropi, não apenas como amigo, mas também como ator em alguns de seus filmes. Olha, eu acabei conhecendo o Mazzaropi aqui em São Luís do Paraitinga, no primeiro filme que ele fez aqui, que é O Paraíso das Solteironas. Eu estava com o professor Eupídio dos Santos, encostado ali na frente, perto da igreja, e aí ele tinha alguém que puxava a vaquinha, sabe? Num cavalo. E aí eu perguntou pro Eupídio dos Santos: Eupídio, eu estou precisando de um artista. Ele falou: tá aqui comigo. Eu era compadre do Eupídio dos Santos. Tá aqui comigo. Pois não. Aí o Mazzaropi falou as palavras que eu devia falar. Falei: já decorei. Aí eu fui lá pegar a vaquinha, ali perto pra lá da ponte, daí eu apareci com a vaquinha, e ele veio olhando, daí perguntou, me chamou. Falou: moço, o senhor vende a vaca? Falei: vendo. Quanto o senhor quer na vaca? Falei: R$800. Falou: 400 agora e 400 depois. Daí eu falei para ele: não, só vendo a dinheiro. Daí eu falei: eu espero o senhor até o meio-dia no Matadouro, que era lá perto do mercado. Quanto é que você quer na vaca? Eu quero R$800. 400 agora, 400 depois. Só vendo a dinheiro. E se o senhor quiser, ela fica até amanhã, meio-dia, no Matadouro. Até logo. Aí eu puxando a vaquinha, ele ficou olhando triste, a vaquinha perto da igreja, subindo com a vaquinha no cavalo, ficou triste perto da igreja. Aí ele foi emprestar o dinheiro do Santo Antônio. Daí ele pegou o dinheiro, pôs na mão, falou pro Santo Antônio: depois eu pago o senhor. Olha, além disso, ainda vou dar um jurinho pro senhor, hein? Pegou o dinheirinho do Santo Antônio, daí ele apareceu, ele procurou a vaca lá no mercado. Aí ele chegou no mercado, e eu estava lá, uma vaca, uma das vacas, que era matadouro mesmo, mexendo com a vaca, com um facão, vaca morta mesmo. Daí a espinafra estava amarrada ao lado. Aí ele falou: espinafra. Ela falou: mó. Eu vim buscar você. Aí ele pegou o dinheiro e me deu, eu fiquei contando o dinheiro. Aí ele saiu com a espinafra, sabe? Espinafra! Eu já arrumei um dinheirinho. Você não vai morrer mais, não. Bom dia, moço. Bom dia. Arrumei o dinheiro que o senhor pediu. Posso levar a vaca? Pode levar, a vaca é sua.
O que eu falei ontem, eu afirmo hoje. Sim, senhor. Assim é que eu gosto de ver. Homem de palavra. No fim, ele teve preso porque naquela casa da esquina ali, tinha uma mulher que se chamava Espinafra. E a vaca dele chamava Espinafra. Ele foi uma confusão com a vaca e a mulher. No fim, ele acabou indo preso por causa de confundir a mulher com a vaca. Ele acabou ficando preso. Tem uma história mais ou menos isso, a história do filme Paraíso da Solteirona, que foi o primeiro filme que eu fiz com ele. E depois eu fiz Jeca e Seu Filho Preto, que tem uma parte filmada lá no cemitério, tem lá na Cachoeira do Orre, quando criou aquele menininho pequenininho preto, lá na Cachoeira do Faxinal, que é lá perto de Lagoinha. Aí parece um menininho brincando com a menininha branca e tudo lá. E tem umas historinhas assim, mais ou menos isso. O senhor ficou amigo dele? Aí fiquei amigo dele foi na minha casa, me conheceu. Aí fui na fazenda dele, estive com ele e conversávamos bastante até a hora da noite. Depois fui lá perto de Taubaté, ao Alto São Pedro, onde tem um estúdio, que hoje é do filho do João Román, que ele comprou lá e conserva a casinha onde foi filmado o Jeca e Seu Filho Preto. Está lá até hoje a casinha e tem os pertences do Mazzaropi estão lá também. Você vai desculpar a franqueza, mas eu me sinto uma pessoa importante através dele em São Luís do Paraitinga. Toda a população de São Luís me conhece. Porque o filme dele passava 3 vezes por sessão de cinema no Banco do Brasil. Passava 3 vezes por domingo. 3 vezes seguidas, enchia de gente as 3 vezes. Ele era demais. Era muito bom. Eu era amigo dele, gostava demais dele. Ele era um dos maiores artistas cômicos do Brasil. Para mim, ele é. O fundo do coração. Ele foi meu amigo, era simples, modesto e bom demais. O que ele representa no Brasil, era muito humilde. Eu considero isso uma coisa muito importante do ser humano. Neste momento, o Poder Legislativo taubatiano tem a honra de entregar ao Dr. Luiz Homero da Silva e ao senhor Paulinho Tropeiro, o Jeca de Taubaté, um certificado pelo enriquecimento de suas palavras. Representam nesta noite em que homenageamos a Márcio Mazzaropi. Convido os agraciados a se posicionarem à frente desta mesa para receber o certificado a ser entregue pelo excelentíssimo senhor vereador João Henrique Dentinho. Convido também aí os familiares do senhor Homero, por favor, estejam aí no plenário, queira.
Para também trazer a sua contribuição a esta sessão solene, concedemos a palavra ao secretário municipal de Cultura e Turismo, o senhor Márcio Carneiro. Boa noite a todos, senhoras e senhores, à mesa, amigos aqui presentes. Na verdade, quem vos fala é um caipira de família seiscentista da cidade de Taubaté, que só para colocar um pouquinho mais de propriedade na minha fala, nós dividimos até hoje a cerca com a fazenda que foi de Monteiro Lobato. Então, nós vivemos a nossa infância no métier de Mazarope. A Fazenda Santa, que faz fundos ainda com a minha casa e que está lá, plena, com a energia de Mazarope. Então, baseado nesse contexto, eu vou emprestar a fala de um filho taubatiano que foi Monteiro Lobato e que escreveu um livro chamado Minotauro, e que aqui eu acredito que eu vou conseguir fazer o resumo da essência de Mazarope. No livro Minotauro de Monteiro Lobato, numa parte aqui, que ele fala da antiga Grécia, ele diz assim: o bosque dali avistado era desses de certos pintores põe nas telas. Um poema de verdura. Mas o que era aquilo? Uma forma. Pera aí, exclamou Pedrinho, firmando a vista. Querem ver que é uma ninfa? Era uma ninfa. E eram depois 2 ninfas, e 3 e 4, um bando maravilhoso de ninfas. Pedrinho havia puxado Emília e o Visconde para dentro de uma pequena moita, de onde podiam ver sem ser vistos. Que beleza! As ninfas não são criaturas humanas, de carne e osso. São formas, leves como o ar, verdadeiros gases vivos. Oh, estou compreendendo, disse Pedrinho, elas são as almas das coisas. Bem que vovó me falou isso, almas das coisas. Sim, almas das pedras, dos bosques, das montanhas, das árvores e das águas. Aquelas ali eram ninfas dos bosques e davam a impressão de belíssimas adolescentes envoltas em gases de lindos tons. Não tinham peso, seu andar uma dança, perfeitas criaturas de sonho. E não são todas iguais, observou Emília. Repare na da esquerda, que tem um brilho de água. E assim eles vão descrevendo o que seria as ninfas. Vovó me explicou, esse num outro trecho, este caso da alma das coisas. E falou das dríades, que são as ninfas das árvores que andam soltas, e das amadríades, que são ninfas sempre presas dentro das árvores. Falou também da orestíades, que são ninfas das montanhas, e das naiades, que são também ninfas das águas. No outro trecho, a discussão, corre e diz assim: se é assim, disse Emília, por que não aparecem ninfas lá nas matas do sítio do Pica-Pau Amarelo? Já consultei vovó a respeito. Ela acha que os nossos olhos modernos é que não veem as ninfas, mas que elas tanto existem lá quanto aqui. E também dançam por lá essas mesmas danças, só que são invisíveis. Que triste coisa ser moderno, suspirou Emília. Imagine se conseguíssemos ver a alma das coisas como aqui nesta Grécia. Se, por exemplo, víssemos as dríades, as amadríades dos flamboyants. Se conseguíssemos ver as ninfas dos ipês, dos mulungus vermelhos,
A dríade do mulungu, que linda não será? Emília tinha paixão pelos mulungus. Sempre que os 3 pés que haviam no sítio de Dona Benta derrubavam as folhas e ficavam só flores vermelhas, Emília vinha saudá-las todas as manhãs. Logo que pulava da cama, salve mulunguzinho cor de brasa, dizia ela, flor do meu coração, de vermelho mais bonito que a do papagaio e de todas as flores vermelhas da Quem e da Lenmar. E aí segue o livro Minotauro, de Monteiro Lobato. O que isso tem a ver com Mazzaropi? Tem a ver que Mazzaropi foi um dos poucos seres a ver a alma das coisas, a enxergar a alma do caipira vale paraibano. E ele transformou a alma dessas coisas em quê? Em cinema, em sensibilidade, gerando emprego, gerando arte, gerando uma situação que está falando aqui, ó, a alma das coisas. Recentemente eu observei, porque os senhores sabem que eu acompanho muito esta casa, porque nós temos interesse em todo tipo de progresso, especialmente cultural da nossa cidade, e nós vimos a contribuição dos vereadores no sentido de discutir pautas de geração de novos empregos. E eu venho falando há muito tempo que o que está faltando na nossa vista é ver a alma das coisas exatamente como Mazzaropi viu. Nós temos um conceito aqui de pés amarelos da vida que só o Vale do Paraíba tem, e que Mazzaropi retratou isso tão bem nos seus filmes, no seu comportamento, na sua genialidade. Ele transformou não só o cinema brasileiro, como mundial, ele influenciou. E hoje nós não teríamos, um Steven Spielberg, no caso, se não fosse a influência do Mazzaropi. Então nós temos que gerar discussões, inclusive nesta casa, de como transformar a alma das coisas em turismo, por exemplo. Em como transformar a alma das coisas em negócio, por exemplo. E isso Mazzaropi fez muito bem na época em que viveu. Taubaté é linda. E quando eu falo Taubaté, eu envolvo o Vale do Paraíba. Nós fizemos uma entrevista, numa época que eu estava com o pessoal da TV Cidade, e justamente na semana do Mazzaropi, que foi realizada lá no hotel. E naquela ocasião, uma das pessoas que fez parte da oratória foi o seu Riveda, que foi um dos cinegrafistas do Mazzaropi. E na entrevista ele falou que, além de toda essa situação que os nossos colegas colocaram e que eu estou colocando na questão de sensibilidade, ainda Mazzaropi dizia sobre a iluminação do Vale do Paraíba, especialmente Taubaté, e a importância dessa iluminação, cenograficamente falando, para a contribuição do cinema brasileiro. Ele dizia que Taubaté, segundo esse senhor Riveda, era na verdade um estúdio ao ar livre. E muitas vezes isso passa de maneira despercebido para nós e a gente não consegue gerar investimento porque nós não conseguimos ver a alma das coisas. E é dentro dessa questão de alma das coisas é que eu encerro a minha fala agradecendo a Mazzaropi, que contribuiu e ainda contribui, e eu acredito que contribuirá sempre em todos os quesitos cultural, turístico e de empreendedorismo, não só da nossa cidade, como do nosso país. E eu encerro dizendo, viva Mazzaropi e viva Taubaté. Muito obrigado, senhores, e até uma próxima. Nesse momento, o Poder Legislativo taubatiano tem a honra de entregar ao secretário Márcio Carneiro um certificado pelo enriquecimento que suas palavras representam nesta noite em que homenageamos a Márcio Mazzaropi. Convido o secretário Márcio Carneiro a se posicionar à frente desta mesa para receber o certificado a ser entregue pelo excelentíssimo senhor vereador João Henrique Dentinho.
Mas de repente da família dele, né? Sei lá. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos sinceros agradecimentos aos integrantes da mesa, às autoridades que prestigiaram esta solenidade. Opa, desculpa, vereador Vanoni, eu estava aqui entretido, mas fui salvo aqui pelo Dentinho. Obrigado, não é emocionado. Então, eu queria fazer um registro aqui em relação ao senhor Luiz Homero, né? Por tudo aquilo que ele conhece sobre Mazzaropi. E por várias vezes ele esteve aqui, como está hoje aqui, enriquecendo a sessão solene alusiva ao Mazzaropi. Luiz Homero nasceu em São Luís do Paraitinga. Tem metade do coração em São Luís, metade em Taubaté. Aqui em Taubaté, né, formou sua grande família. E a dedicação para o Mazzaropi, ele acaba fazendo de Taubaté conhecida nacionalmente com as palavras de Luiz Homero também. Então eu queria dar uma sugestão aqui, que nós, de forma coletiva, dessemos um título de cidadão taubatiano ao já taubatiano Luiz Homero de coração. Então deixo essa sugestão aqui para que todos nós possamos ser cúmplices dessa justa homenagem. Vou parar, senão eu choro. Vereador Vanoni, o senhor tirou essa da cartola, hein? Ó. Não, essa foi... Essa... Olha, você disse bem, viu, Vanoni? Ele respira Mazzaropi. Eu o conheço há pouco tempo, há cerca de 3 ou 4 anos, mas em tudo que vejo ele fazer, tem Mazzaropi, tem poesia, tem essa coisa de representar a nossa cidade, né? E ele faz isso com uma maestria que eu conheço poucos. Então, queria parabenizar o vereador Vanoni, porque hoje o senhor está iluminado. Não, hoje o senhor se superou, porque... E, como o senhor disse, bem justa mesmo, viu? Justa porque o senhor Homero... Ele disse que ninguém consegue imitar Mazzaropi. Ali já o Paulinho, o tropeiro, também disse isso, tal, mas essas pessoas, eles encarnam o personagem, né? Porque eles vivenciam isso. E ele estava aqui dizendo do meu lado, tem que assistir o filme, tem que assistir enquanto passava aqui o vídeo, tem que assistir para vocês verem o que é. Eu não assisti todos, óbvio, mas pelo menos uma meia dúzia aí dos filmes do Mazzaropi a gente acompanhou, tem um pouco mais que isso. Mas é sensacional, é tudo isso e muito mais. Agradecer ao vereador Vanoni, uma belíssima homenagem que eu tenho certeza que vai ser votada aqui por unanimidade pela casa. Então, muito bem lembrado, muito oportuno. Obrigado, vereador Vanoni. Bom, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos sinceros agradecimentos aos integrantes da mesa e às autoridades que prestigiaram esta solenidade, ao doutor Luiz Homero da Silva, ao Paulinho Tropeiro, ao secretário Márcio Carneiro, cujas palavras nos trouxeram a memória de Mazzaropi e ajudaram a perpetuar o legado que ele deixou a todos nós. Aos vereadores presentes também,
os nossos agradecimentos. A todos, enfim, o nosso muito obrigado. Declaro, então, encerrada esta sessão.